Nadie en la Argentina aguanta más. Un sábado de caos y violencia fue el que se vivió en el barrio porteño de Recoleta, en Buenos Aires. Na Argentina, saques e assaltos a supermercados e lojas organizados nas redes sociais agravam o caos social, político e econômico que assola o país. A Argentina vive um capítulo dramático de sua história econômica. Supermercados estão sendo alvos de saques em algumas cidades argentinas. Os hermanos enfrentam uma situação complexa devido à desvalorização do peso e à alta inflação de 138%. A falta de dólares e a pobreza extrema assola o país. Como a Argentina chegou a esse ponto? Há 100 anos, a Argentina era um dos lugares mais ricos do planeta e um país tão economicamente poderoso e avançado que se esperava amplamente que se tornasse um rival econômico dos Estados Unidos. Mas algo deu errado e a Argentina passou por uma longa decadência econômica que se tem piorado cada vez mais desde então. Mas como que um país passa de um gigante econômico para um país que seja motivo de vergonha? Por que a Argentina está presa em uma crise sem fim? Será que ela vai conseguir sair dessa? Bom, conheça agora a queda da Argentina. Há 100 anos, a Argentina era uma verdadeira potência econômica. No final da década de 1920, era uma das economias de crescimento mais rápidas do mundo. Durante 5 décadas consecutivas, teve um PIB per capita em nível semelhante ao da França e o do Canadá, e era um dos principais destinos globais para investimentos e imigração. Era amplamente vista como a próxima superpotência econômica que havia encontrado o segredo para o crescimento explosivo e que competiria pelo domínio do continente com os Estados Unidos. A base do seu sustento estava na agricultura. Graças a uma das regiões mais férteis do planeta, as Pampas, a Argentina conseguiu se transformar em um celeiro global. Em uma época em que o mundo estava ávido por commodities e pagando um alto preço por elas, a Argentina estava feliz em fornecer. Enquanto as commodities fluíam para fora, as pessoas fluíam para dentro. E porque tinha uma economia em expansão, políticas favoráveis aos negócios e salários mais altos do que a maioria da Europa, isso resultou na grande onda de imigração europeia para a Argentina. Milhões de europeus da Itália, da Espanha, de Portugal e outros países decidiram começar suas novas vidas no Novo Mundo. De 1870 a 1914, a população da Argentina quadruplicou e sua economia se beneficiou dos trabalhadores, dos agricultores e empresários que estavam chegando ao país. Buenos Aires foi apelidada de Paris da América do Sul, por ser a capital cultural do continente, e a Argentina se tornou famosa como uma espécie equivalente aos Estados Unidos, uma economia em expansão, aberta aos imigrantes e cheia de oportunidades onde qualquer um poderia fazer fortuna e construir uma nova vida. No início do século XX, o entusiasmo em torno do sucesso da Argentina estava no seu auge. Era um lugar onde as coisas estavam acontecendo, onde se você investisse era impossível você não lucrar. Era onde um novo gigante econômico estava nascendo. Mas esse futuro brilhante, ele nunca veio. A Argentina nunca se tornou a superpotência econômica que deveria se tornar. Em vez disso, é uma economia que está constantemente desmoronando e lutando pela sobrevivência. Então, o que deu errado? A explicação é que a Argentina, ou melhor, os seus líderes, têm uma história de tomar decisões terríveis que levaram o país do topo ao fundo do poço. A verdade é que a base do seu sucesso não era muito saudável desde o início. Como os Estados Unidos, a Argentina tinha um grande território adequado para a agricultura, que estava sendo tomado às forças dos habitantes nativos e dado aos colonos que deveriam transformá-los em terras agrícolas.
Mas, ao contrário dos Estados Unidos, onde as terras elas foram distribuídas entre um grande número de agricultores independentes, o governo da Argentina vendeu as suas terras para um pequeno círculo de agricultores e fazendeiros já ricos. Essa elite econômica estava ganhando muito dinheiro, mas como não tinha concorrência, não sentia necessidade de inovar e expandir. Assim, a Argentina nunca desenvolveu realmente outros setores da economia. Quando a Grande Depressão atingiu todo o mundo na década de 1930 e a demanda global caiu, ela não tinha mais nada em que se apoiar. Enquanto isso, o mundo estava mudando rapidamente e era agora a indústria que estava enriquecendo as nações, não mais a agricultura. Para piorar, na década de 1940, um golpe militar deu à Argentina o novo líder, Juan Domingo Perón, que tinha uma ideia completamente diferente de como consertar a economia. Inspirando-se tanto no fascismo como no socialismo, Perón acreditava que o problema da Argentina é que ela estava muito envolvida com a economia global, exportando muito e utilizando muito capital estrangeiro. Então a sua solução era tornar a Argentina completamente autossuficiente economicamente, efetivamente isolando-se do resto do mundo. Enquanto a economia mundial passava por uma era dourada do boom econômico pós-guerra, impulsionada por uma globalização sem precedentes, a Argentina estava indo na direção exatamente oposta, fechando-se, impondo tarifas, restringindo suas exportações, expulsando investidores estrangeiros do país e nacionalizando setores inteiros da economia. Embora o Perón tenha sido deposto por um outro golpe militar na década de 1950, sua ideologia não desapareceu, incluindo subsídios sociais e benefícios generosos para os pobres e as pessoas da classe média. Claro, uma economia degradante nunca poderia fornecer dinheiro suficiente para poder cobrir todos os gastos sociais. Então, para poder pagá-los, a Argentina começou a pedir mais e mais dinheiro emprestado e a imprimir mais dinheiro ainda, o que resultou em inflação crescente, desvalorização da moeda e aumento da dívida nacional. À medida que a economia começava a desmoronar, a Argentina passava por um círculo interminável de instabilidade política e mudanças constantes de regimes, de governos, de presidentes e ministros econômicos, todos igualmente incompetentes em lidar com as finanças do país. No início dos anos 1980, a situação econômica era cada vez mais insustentável. E para desviar a atenção, a ditadura militar no poder lançou uma desastrosa invasão das Ilhas Malvinas em 1982. Logo após a falha, isso levou à queda do regime, também levou à falência da economia e uma década perdida de estagnação financeira. Mesmo tendo dezenas de oportunidades ao longo de décadas para poder mudar a direção do país, a Argentina nunca aprendeu com seus próprios erros e sempre acabava fazendo exatamente a mesma coisa. E como diz o ditado, a Argentina nunca perde a oportunidade de poder perder uma oportunidade. Em 1989, a última década dos problemas econômicos da Argentina terminou com uma onda espetacular de hiperinflação que acabou com todas as economias da maior parte da nação e provocou tumultos por todo o país, com pessoas saqueando supermercados por não poderem mais pagar pelos alimentos. Para parar a situação, um novo presidente decidiu por uma nova estratégia para poder estabilizar a moeda que estava em queda, ligando o peso argentino à taxa de dólar americano. Por um tempo isso funcionou, mas embora essa medida tenha estabilizado a moeda, também significou que a Argentina não podia mais imprimir dinheiro para poder financiar os seus próprios gastos, uma das principais maneiras que qualquer governo argentino anterior utilizava para poder financiar o seu orçamento. Em outras palavras, a Argentina tinha que parar de agir como Argentina. Só que, mais uma vez, não conseguiu e entrou em uma nova onda de gastos que a economia não podia suportar.
dessa vez financiada por empréstimos de investidores estrangeiros e do FMI. Em 2001, a Argentina declarou moratória sobre a sua dívida externa, a maior já registrada na época. O desemprego atingiu níveis alarmantes e a pobreza disparou. Após a crise, Néstor Kirchner assumiu a presidência em 2013, seguido por sua esposa Cristina Kirchner. Os Kirchners implementaram políticas de estímulos econômicos que ajudaram a recuperar a economia. Eles aumentaram os gastos sociais e fortaleceram os programas de assistência, o que inicialmente reduziu a pobreza e o desemprego. No entanto, a falta de reformas estruturais significativa e a crescente corrupção minaram a sustentabilidade dessas políticas. Desde então, a Argentina passou por 20 anos de altos e baixos, mas no final das contas, a economia enfrenta os mesmos problemas novamente. Como resultado, hoje a inflação está ultrapassando 100% após crescer nos últimos 5 anos e a economia está cada vez mais à beira do colapso. Para piorar, a Argentina continua tomando as mesmas decisões ruins que levam exatamente aos mesmos resultados, mantendo-se presa a uma crise perpétua. A inflação permanece alta, o crescimento econômico é instável e a dívida externa continua a ser um grande problema. A falta de confiança nas instituições governamentais e a corrupção instalada pelos governos comunistas escancaram esses problemas atuais. Mas o que esperar daqui para frente? Para os especialistas, a principal expectativa que fica é sobre quais passos o novo presidente irá tomar para poder tentar controlar a crise econômica na Argentina. Obviamente que os problemas econômicos e sociais da Argentina não se resume somente à alta da inflação. Inflação é apenas a ponta do iceberg. O descontrole fiscal, a desordem orçamentária, a corrupção, o custo exorbitante de ministérios desnecessários, típicos de governos comunistas, a enorme pobreza, a crescente insegurança pública e a imensa desigualdade social explicam o motivo por que a economia da Argentina, que antes era uma potência econômica absurda, passou agora para uma economia à beira do colapso econômico. E quem sofre com isso? Claro, os hermanos, que seguem pagando a conta deixada mais uma vez.